Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui agora começando o nosso quinto Volcast. Pois é, passa rápido, né? Quinta semana de Volcast. Pessoal, já adiantando, hoje ainda estou um pouquinho gripado, a voz anasalada, mas não vai interromper em nada, vai ser sucesso esse podcast aqui. Pessoal, olha só, nesse quinto episódio eu trago aqui uma profissional de muito sucesso, profissional que já trabalhou muito tempo aqui junto com a Vol, nossa parceira, e eu acho que todos vocês aqui já devem conhecê-la ou já ouviram falar dela. Estou aqui com a Marcela Contursi. Olá, Marcela. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Marcela, escrevi certo seu nome ali, você falou, né? Certíssimo. Contursi? Contursi. Contursi significa o quê? É um nome italiano. Italiano. Isso. Igual eu. Não vem de contorcionismo, não, que às vezes você Não, faz. mas casou bem, né, com a história. Ficou um nome bom. Às vezes me perguntam, você que inventou esse sobrenome ou é seu mesmo? É meu mesmo. Combinou com a história. Pois é, a gente vai falar um pouco aí, pessoal, sobre a história da Marcela. Eu conheço mais ou menos a tua história e eu realmente não investigo muito a história do pessoal que vem aqui, porque eu gosto de também descobrindo e entendendo, e aí vai surgindo um monte de pergunta na minha cabeça e eu vou fazendo. Mas eu sei que você já trabalhou com dança. Já. Até perguntando, na dança, geralmente você faz a universidade de dança para trabalhar ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu hoje, como profissional da saúde, acho que isso tinha que mudar, inclusive. Eu acho que um profissional, para ele ensinar dança, ele tinha que ir para a área da educação física ou mesmo para a universidade da dança. Tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu acredito nisso. Mas quando eu trabalhei com dança, eu só tinha dança. Eu ainda não era da área de saúde. Beleza. Maravilha. Então, pessoal, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, aproveita para compartilhar. Coloca sugestões aqui também. Como a gente está começando ainda com esses podcasts, eventualmente a gente precisa de algumas dicas de vocês para estar aprimorando. Beleza? Então hoje bate-papo com a Marcela. Marcela, vamos então começar do começo, obviamente. Eu queria que você começasse falando um pouco como foi sua chegada no Pilates. Você não começou direto no Pilates, né? Ou já foi direto? Então, conta um pouco da história. Quando eu me formei, mistura muito com a dança, a história toda. Começa desde a dança. Exatamente. Eu danço desde os 7 anos de idade. Então eu comecei dos 6 para os 7 anos de idade a estudar balé clássico. Vixe. E aí eu fazer aqueles alongamentos mega complexos. Exatamente. E eu não era aquela bailarina alongada. O negócio teve muito trabalho por trás. Mas muito trabalho pelas vias erradas. Então, é o que eu falei ali no começo. Os professores, na minha época, hoje em dia tá bem diferente, graças a Deus, não estudavam tanto o corpo. Então, como eu não tinha muita flexibilidade, era aquilo a todo custo. Então, eu fazia pelos caminhos errados, e pelos caminhos errados vem muita lesão. Então, desde os meus 13 anos de idade, eu vivia em centros de fisioterapia. Sério? Sim. Caramba, adolescente. Eu tive muitas lesões em joelho, eu tive estiramento muscular, rompimento muscular. Nossa. Então, desde os 13 anos eu estava dentro do centro de fisioterapia. E os fisioterapeutas me colocavam de volta no palco. Então eu era muito grata àquilo. E como que era a rotina de treino, só pra eu ter uma ideia? Eram no mínimo 6 horas por dia. Nossa. Meio período na escola, o resto no balé. Cara. Era alto nível mesmo. Tá. Eu dançava pra competir nos festivais de dança e tudo mais. E aí, eu era muito grata pelos fisioterapeutas me colocarem de volta no palco. Então, desde os meus 15 anos, eu queria ser fisioterapeuta. Eu já tinha isso em mente. Então, eu não passei por aquela dificuldade de escolher a profissão. Eu já sabia o que eu queria. Desde os meus 15 anos. Porque eles me colocavam de volta e eu queria fazer isso com as pessoas também. Só que eu achava que fisioterapia era só ortopedia. Não tinha nem noção de todas as áreas. Mas enfim, entrei na faculdade de fisioterapia já com a certeza de que era isso mesmo. E no meu 3º ano, eu resolvi parar a faculdade. Isso foi quando? Isso foi 2010. Eu resolvi parar a faculdade. Porque eu queria dançar. Exatamente. Cara, esse pessoal da dança tem uma paixão, né, cara? Foi. E eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu parei na faculdade. Eu parei 1 ano da faculdade, eu fui dançar, eu competi fora do país, eu fui pra Alemanha. Caramba. A gente ganhou 2º lugar na Alemanha, meu grupo. Foi muito legal, foi muito bom. Porque quando eu voltei no ano seguinte, eu voltei pra estudar.
eu voltei para ser fisioterapeuta. Então acho que faltava cumprir ainda aquele ano da minha vida, da dança mesmo, para ingressar na fisioterapia de cabeça. E aí em 2011 eu fiz meu curso de Pilates. No terceiro ano da faculdade. Onde que você fez, você lembra? Eu fiz lá em Santos e chamava Instituto Miyashiro. Era de um triatleta bem famoso lá de Santos. E aí eu fiz meu curso de Pilates e eu me apaixonei de cara. Aí eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Terceiro ano da faculdade. Terceiro ano da faculdade. Vocês lá no Unisanta, que chama? Isso, fiz na Unisanta, na faculdade Santa Cecília, lá em Santos. E aí eu falei, é isso que eu quero. E eu fui fazer aula. E eu já dava aula de balé nessa época. Eu me formei em balé clássico em 2008. E aí eu comecei a dar aula, acho que um ano antes de eu me formar, inclusive. E eu peguei minhas alunas de balé e fui dar aula de Pilates pra elas. Eu falei, vamos ver se o Pilates ajuda. E eu comecei a ver que elas melhoravam muito rápido. E aí, pouco tempo depois, nasceu o Pilates Kids, que foi o meu primeiro curso de autoria que estourou. Foi quando eu apareci mesmo no Isso que ano foi? 2014. Eu me formei na faculdade em 2013. Em 2014 eu estava dando curso de Pilates Kids já. Eu comecei sendo aluna, depois dando aula de Pilates para as minhas alunas de balé. Em 2014 eu já estava dando curso para profissional, que foi bem louco. E por que você resolveu ir pro Kids? Por conta das minhas alunas de balé. Eu tinha as crianças... Que eram... Tinha as cobaias na minha mão. Sim. Vamos ser claros. Eu tinha as cobaias na minha mão. As mães aceitavam, os pais aceitavam. Então elas faziam 2 vezes aula de balé comigo e 1 vez de Pilates. De Mat Pilates. E elas começaram a melhorar muito. Na época levei elas pra competição de balé. A gente ficou em primeiro lugar em uma, segundo lugar em outra. Então... deu resultado, foi muito legal o trabalho. E aí, em 2014 mesmo, a revista Pilates me chamou para entrevista, porque eu comecei a aparecer. As redes locais de televisão me chamaram, ainda tinha muito mais televisão do que hoje em dia, né? Então, a afiliada da Globo, que é a TV Tribuna lá da Baixada Santista, fez entrevista comigo, a Band, várias emissoras, então eu apareci nessa época. Foi muito legal, foi quando eu comecei a crescer, mas ainda não sabia muito bem o que eu queria. Eu queria Pilates, mas estava caminhando ainda nessa época. Pô, mas que massa, cara. Então, você começou a fazer o balé, você já tinha se formado e ainda dava aula de balé. Isso. E também fazia alguma coisa de físio. Isso, eu fazia faculdade de fisioterapia, dava aula de balé e fazia aula, mas não... Você ainda não tinha se formado. Ainda não. Entendi. Você ainda estava no período da graduação. Tava. Mas quando você fez o curso de Pilates Kids, você já tinha se formado. Não tinha curso de Pilates Kids. É quando você criou. Quando eu criei eu já tinha me formado. Tinha se formado. Foi no ano seguinte de formada. E aí você continuava dando aula de balé. Continuei dando aula de balé. E aproveitou para fazer o Pilates Kids. Exatamente. E aí esse curso de Pilates Kids, ele era mais focado para as meninas do balé em si ou para qualquer criança? Não, o curso eu dava para profissionais mesmo. Porque tinha uma falta no mercado de um profissional que falasse de criança. E eu de 2011, que eu ainda não tinha me formado, mas eu já dava aula de Pilates Kids para as minhas alunas de balé. Para as crianças que eram minhas alunas de balé. Até 2013, eu meio que estudei essas crianças. Então no começo eu bati cabeça, não sabia como trabalhar, os exercícios com ela. Sim. O lúdico eu já tinha, porque eu já dava aula para criança, então era um pouco mais fácil. E aí começaram a me pedir curso. E aí uma empresa do estado de São Paulo chama... Pode falar o nome? Pode. Chama Resportes. Sim, é do Presidente Crefito, exatamente, do Rafael, dele né? mesmo, do Rafael. Sim. Eles entraram em contato comigo e falaram, nossa, você dá aula de Pilates Kids, você não quer montar um curso? Aí eu falei, bom, eu preciso estudar como monto um curso para poder estruturar isso. Eu tava me formando, aí eu falei, bom, espero eu me formar, tudo bonitinho, crefito na mão, tudo certinho. E aí eu estruturo um curso, mando a apostila pra vocês, se vocês gostarem a gente faz. E aí acho que foram umas 4, 5 turmas, todas em Santos. Mas tinha bastante gente que veio de fora fazer o curso de Pilates Kids comigo. Então era uma coisa pequena, mas foi muito legal. Olha que massa. Foi muito legal. Você vê, né? Já começaram as especializações dentro do Pilates, pois né? Pois uma loucura. Eu tava fazendo na época pós-graduação em neurologia do adulto.
que eu era apaixonada por estudar neuro na faculdade. Mas vejamos que não usei isso, né? Tá, então, 2011 você fez o primeiro curso porque Foi. alguém te falou alguma coisa. Eu fiz porque era moda. Era moda. Eu fiz porque Já era moda já em 2011? Já era moda. Tava super na moda e eles diziam que dava dinheiro. Você já conhecia o Keiner nessa época ou não? Já conhecia o Keiner. Pô, deveria ter feito curso com ele, pra dar uma moral pra ele. Pois é, mas sabe que eu não sabia? Não sabia? Não sabia do Pilates com o Keiner. O Keiner eu conheci ele na faculdade, mas eu acho que quando eu entrei na faculdade ele já tinha se formado até, mas o Keiner nunca saiu da faculdade. Acho Tava que sempre sim, por ele lá. se formou em 2005. Então, eu entrei em 2008, mas ele tava sempre por lá. O Keiner tava sempre nos jogos universitários. Ele gosta. A gente se conhecia Ele gosta na da faculdade. bagunça, né? Ok, né? Mas eu nem sabia que ele trabalhava com Pilates. Eu fui descobrir muito tempo depois. Bastante tempo depois. 2014, então. E quando que você entrou na Volta, lembra? Eu entrei Eu comecei... 2015, 2016? Eu entrei de 2016 pra 2017. Tá. Foi isso, Mas no início de 2016 que eu conheci a Vol. Eu conheci a Vol porque o Keiner me chamou pra trabalhar com ele. Que ele tinha um estúdio lá em Santos, né? Sim. E o Keiner, toda vez ele mandava mensagem pra mim e falava: você não quer trabalhar comigo? Eu falava: não tem horário. Você não quer trabalhar? Não tem horário. Porque eu já postava coisa nas redes sociais nessa época. Eu já postava, não do jeito que é hoje, claro, mas eu postava porque eu já tinha em mente que eu queria ter o meu negócio. Desde sempre. Eu não sabia que negócio seria, mas eu queria ter o meu negócio. Sim. E aí, pouco tempo depois, eu falei: não, é um estúdio de Pilates que eu quero ter um dia. E eu postava nas redes sociais com o intuito das pessoas da minha cidade saberem o que eu fazia. Porque na minha cabeça, quando eu abrisse, ia ter gente atrás de mim, se as pessoas soubessem. Então, meu intuito era esse, que as pessoas da minha cidade soubessem o que eu fazia. E o Keiner ficou sabendo desse jeito, muito provavelmente. E ele sempre me chamava pra trabalhar com ele. Até que um dia, essa história é muito interessante, porque eu falo que um não mudou toda a minha vida. Um não que eu tomei. Eu dava aula numa academia de musculação. E aí, eu cheguei pra dar aula de Pilates, era Med Pilates. E quando eu cheguei pra dar aula, a dona da academia falou assim pra mim: não vai mais ter Pilates. Aí eu: não vai? Por quê? As minhas alunas esperando pra aula. Ela: não, vou colocar jump na hora dessa aula. Vou usar a sala pra jump. Aí eu fiquei assim, eu falei: tá bom, as minhas alunas ali esperando. Aí eu lembrei do Keiner. Aí eu mandei uma mensagem, acho que era Orkut ainda, não sei. Eu lembro que não tinha ainda Instagram, não Facebook deve ser, Orkut acho que não. Acho que era Facebook, então. Aí eu mandei uma mensagem pro Keiner e falei assim: ainda tem vaga? Tem horário livre. Era um horário livre. Mas eu mandei mensagem pra ele, mesmo assim. Era uma aula só do meu dia. Porque na minha cabeça eu tinha que ter agenda cheia, tem que trabalhar o dia inteiro. Eu sempre fui meio workaholic, sempre. E aí ele falou: vem amanhã. E aí quando eu cheguei lá era pra substituir ele. Eu falei: meu Deus, eu vou dar as aulas do Keiner. E aí eu pedi pro Keiner, eu falei: tudo bem, eu assumo suas aulas, mas eu quero que você me dê aula por um mês. Então o Keiner me deu um intensivão por um mês. Ele me dava aula nos equipamentos, principalmente, porque o Match eu já tinha um domínio bem melhor do que equipamentos nessa época. E ele me apresentou os suspension na época. Então ele me dava aula no colúmpio, me dava aula na lira, o que ele sabia ali. Ele ia me jogando, a gente ia até sábado. E você ali provavelmente devia dominar o negócio, né, meu? Nossa, eu amei. Bailarina, eu tô pendurada ali, amei o negócio. Foi quando eu conheci o suspension também. E aí, um mês depois, eu assumi as aulas do Keiner. E aí, 2 vezes por semana, eu dava aula no estúdio dele. Então, eu falo que um não mudou toda a minha história. Porque foi quando eu conheci o Keiner, conheci a Vol, e o negócio decolou. Pois é. Até esse momento, a gente tá falando que 2015, 2016. Estamos em 2016, 2017, por aí. Então, você fez, olha só, fez o curso em 2011. Foi. Aí teve o período de travar a faculdade, foi pra Alemanha, depois voltou decidida. Sim. Mas então você começou mesmo a deslanchar faz uns 6 anos. Pois é. 5, 6 anos. É pouco tempo.
Parece que é mais, não parece? Parece não muito parece mais, assim, parece tipo... muito mais, mas se for pensar é pouco tempo. E às vezes eu vejo a galera desesperada pro resultado. Calma, demora. Às vezes eu vejo o pessoal muito chateado, muito triste por um não, por uma porta que fecha e fala, gente, se essa porta fechou, espera, tem alguma coisa melhor vindo. A gente quer que o resultado venha rápido, mas, principalmente se a gente já teve alguma experiência anterior que o resultado veio mais rápido, mas em geral é demorado. Sim. O processo para dar resultado. Tava falando agora as meninas da semana passada, as meninas da Harmônica que estavam aqui. A gente pegou vídeos, eu peguei vídeos delas de 2016. Vídeos e conteúdos. E depois de 2022 para comparar. O resultado é muito diferente. É muito diferente em tudo. Do conteúdo mesmo delas, da capacidade. Com certeza. Tem um vídeo delas que é fantástico, assim, que elas estão numa rádio falando sobre a respiração. Tem só 1 minuto o vídeo, mas é fantástico, assim. É a Bia que está falando. Só que também dos resultados. Eu peguei os vídeos delas de 2016, das duas juntas, fazendo exercício. Um dos vídeos delas tem 176 visualizações. 176. Se elas fizerem um vídeo agora, batendo palma, elas vão ter 1000 visualizações. Só bater palma. Só ela fazer bater palma. Com certeza. E eu peguei um agora, recente, tem 1 semana e pouco. Tem acho que 56 mil visualizações. Então, realmente a gente quer que as coisas sejam rápidas. Eu mesmo me pego às vezes, porque eu comecei há mais ou menos um mês, produção, 1 mês e meio, né, a mexer no Instagram, né. Eu tinha Instagram fazia 5 anos. Tinha feito um post por mês no Instagram, um por mês, você tem noção? Tipo, tinha uns 60 posts só, não tinha nada. Que eu nunca gostei muito de mexer no meu Instagram, assim. Sempre fui de mexendo da Vol. Pessoal, né? Mexendo da Vol, do blog Pilates, né, etc. E aí comecei a mexer. A gente começou, acho que tinha uns 2.700 seguidores, né? Agora na gravação tem uns 3.700, né? Mas o podcast vai aumentar ainda mais. É muito lento o processo, pra quem tá acostumado. Pô, eu tô acostumado a fazer os negócios, aí faz uma live, tem 1.000 pessoas, tem 2.000, pega o Keiner. Pô, eu lembro do Keiner com 5.000 seguidores e eu dando os parabéns pra ele, tem o print até hoje, ele com 5.000 seguidores no Facebook, eu dando os parabéns pra ele. Agora o cara tá com 200.000. E eu às vezes também fico meio assim, pô, mas tu ganhou, eu não sei agora, mas deve estar uns 20 seguidores por dia, 30 seguidores por dia, não é muito mais que isso. Parece tão pouco assim. Mas a gente fica meio mal acostumado, né? Eu lembro exatamente o dia que eu completei 10.000 seguidores. Pra mim foi um marco, eu lembro exatamente. E hoje em dia eu tô com quase 50.000 seguidores e às vezes eu reclamo. Né? Gente, é muita gente. É um estádio. É muita gente. E às vezes eu falo, caramba, não sei o que, olha lá, só deu 10.000 visualizações esse vídeo. Gente, 10.000 visualizações é muita coisa. Mas aí a gente olha outro post que deu 100.000. Aí você quer que sempre tenha 100.000. Mas não é assim, né? Não é assim, nem sempre o conteúdo vai ser tão bem engajado, né? Não é nem que ele é ruim. Às vezes não é, a gente tem o algoritmo também, né? Então, falando sobre Instagram, eu acho que você entende bastante de Instagram. Como que você tá sentindo assim? Você acha que deu uma queda, tipo, dos últimos 12 meses, pra cá, de alcance? Deu. Bastante. E aí, como que é? Como que é pra vocês, assim? Então, o que eu tenho estudado bastante marketing, e marketing dentro de Instagram principalmente. E o que os professores que eu estudo de marketing dizem há 1 ano atrás a gente ainda estava muito em casa. Apesar de já ter retomado a vida pós-pandemia, ainda estava muito em casa, então consumia muito mais curso online, muito mais rede social. Hoje em dia o pessoal já está bastante no presencial, muita gente está no presencial, então esse engajamento diminuiu e as pessoas estão com pouco tempo. Então antigamente live dava super, não que não dê, continua dando resultado, mas ela dava um resultado de alcance muito maior porque as pessoas tinham mais tempo, porque live é uma coisa mais demorada. A maioria das pessoas faz uma live de 40, 50 minutos, mais de 1 hora às vezes, e as pessoas não têm esse tempo. Então, por exemplo, eu tenho visto que eu tenho alguns cursos online que eu vendo. O que eu vendo mais hoje em dia são cursos que têm menos horas.
as pessoas têm até medo de quando elas veem muitas horas de um curso. Então eu acredito que essa rotina agitada do presencial tirou um pouquinho do tempo das pessoas da internet. Então elas querem conteúdos mais rápidos e que digam já bastante coisa. Então a gente tem que se virar nos 30 segundos de verdade. Tem que ser aquele, nos primeiros 3, 4 segundos, falar uma coisa muito importante para prender a sua audiência. Ou mostrar num vídeo alguma coisa relevante para prender a audiência. Os conteúdos curtos. Eu tinha visto alguém falar, eu fui no Fire, né, lá no evento da Hotmart. Ah, legal. Lá todo mundo Sim, com certeza. trabalha no Instagram muito forte. Sim. Não sei se foi a Valesca Bruzzi. A Valesca, eu fiz o curso da Valesca. Chama assim Valesca Bruzzi. Valesca Bruzzi, isso. Ela tinha comentado, posso estar errando alguma coisa, mas proporcionalmente está certo. Tipo assim, eu tinha 100 mil seguidores e abri uma live e tinha 10 mil pessoas. Hoje eu tenho 600 mil seguidores, eu abro a live e continua com 10 mil pessoas. Ou seja, ela... É mais ou menos isso. O engajamento... Eu subi bastante de seguidor. Principalmente depois do encontro. No encontro... Sério? Aham. Qual encontro? O encontro da Vol, o encontro de Pilates. Então, mas de qual ano? Desse ano. Sério? Foi assim, uma coisa muito louca. Eu tava com 43. Então você tem que ir mais lá. Tem que ir mais. Foi um crescimento bem absurdo. Agora ele tá mais estagnado. Mas no encontro foi em agosto, né? Foi agosto. Eu tava com 43 mil seguidores. Hoje eu tô com 49. Mas você acha que o encontro teve alguma... Teve uma relevância muito Eu vou começar a cobrar o pessoal ir lá, então. Olha, é verdade. Olha o business aí. Fazer o pitch de vendas do encontro já. Você acha? Não, mas você acha porque ela tem muita gente, ela tem umas 1000 pessoas. E muita gente veio falar comigo. E essas pessoas que falaram comigo conhecem pessoas do ramo. E eu acredito que tenha vindo mais gente por conta disso. Porque foi um crescimento bem alto e foi um marco, assim, do encontro até agora. Foi um crescimento bem grande, mas a minha audiência continua a mesma. Apesar do número de seguidores ter aumentado. Que a concorrência aumentou. A concorrência aumentou. Agora o que a gente vai fazer então é não pagar mais honorário pro pessoal ir lá palestrar no encontro. Acabei com eu vou pagar em seguidores. Eu garanto 5 mil seguidores. Gente. Garanto 5 mil seguidores aí, ó. Quanto que custa? Quanto que custa, será 5 mil seguidores? Dependendo do que você vende no Instagram, custa bastante. Pois é, me fala um pouco sobre isso daí. Você já chegou a fazer esse negócio de public post? Já. Patrocínio? Como que funciona? Geralmente eu faço um orçamento pra pessoa de valor de stories, valor do post, dependendo do que ela quer, como que é. Mas eu procuro pegar coisas que estão relacionadas ao meu nicho. O que eu uso, o que eu acredito. Senão não faz o menor sentido. Roupa, por exemplo. Roupa de ginástica. Que a mulherada compra, hein? Exatamente. O pessoal da Pratique, o que eles vendem lá no encontro, cara. Caramba, o pessoal da Pratique falou que vendeu muito. Eu acho que eles vendem tipo coisa de 3 meses, assim, normal, lá naquele encontro. Eu não sei números, né? Não faço ideia. Mas eles me contaram que no primeiro dia eles bateram a meta de todos os dias. É impressionante, é muita mulher comprando. É muita mulher comprando. E eu senti que o pessoal tava com uma carência de evento presencial, né? Sim. O pessoal tava esperando muito por aquilo. E aí tava todo mundo muito feliz, estudando, muito afim de assistir as aulas. Você não via ninguém nos corredores fora de aula, tava todo mundo realmente estudando. E depois olhando as roupinhas lá e comprando. Porque sentir na mão é uma coisa, né? É diferente. Comprar na internet, às vezes a gente não compra tanto. Quando a gente vê, aí a gente quer. E na pandemia, como que você fez lá com o teu estúdio? Ficou aberto, não ficou? Como foi? Fechou um tempo? Eu fiquei 2 meses com o estúdio fechado. Poderia ter ficado 1 mês só. Só que eu fiquei com medo de voltar, né? A gente não sabia, era muito no início. Aí você ficou dando aula online? Dei aula online, a gente dava aula pelo WhatsApp mesmo. Porque para as senhorinhas... Cara, que o brasileiro é fantástico, grande, né, velho? A gente se vira, cara. Exatamente. E eu criei o meu canal do YouTube na época. Porque tinha gente que não queria fazer aula ali no WhatsApp. E eu queria dar a aula pra pessoa, porque a pessoa tava me pagando. Então eu queria oferecer o serviço. E aí eu criei o canal do YouTube. A princípio eu deixei ele com aquele link privado, sabe? E depois eu resolvi abrir. E foi muito bom, muito bom. No começo a adesão foi difícil, não foi fácil.
Eu passei por aquela coisa, será que eu vou manter o estúdio aberto? Será que eu vou acabar fechando? Graças a Deus eu tinha uma reserva de caixa que pôde manter. Eu tive pessoas que reajustaram valores de aluguel, parceiros, né? Mas foi bem difícil. Mas o canal do YouTube foi uma porta que me abriu para pensar em estruturar alguma coisa para vender online mesmo. Porque eu não acreditava no poder do online. Apesar de já ter gravado curso online com a avó, eu sempre falava, não, é presencial, é pilates, é movimento, precisa de contato. Eu não acreditava. E foi um tapa na minha cara, porque realmente funcionou. Não, mas eu acho que foi um tapa na cara de muita gente. Foi, Não sei se você vai lembrar, lá pra 2016, quando a gente começou, tinha muita crítica, né? Tinha bastante. Vai acabar com o pilates, né? Vai envergonhar o pilates. Eu fui muito criticada, né? Porque eu entrei depois de uma movimentação na VOL que estava acontecendo. E aí fui bastante criticada pela época. Mas foi uma oportunidade que eu abracei com tudo que eu podia. Porque eu sempre gostei de ensinar. Então era uma porta que ia me abrir para um caminho que eu sabia que ia dar certo. E falando então sobre o balé, quando que você parou definitivamente? Quando eu abri o estúdio. Isso 2017, 2018? Eu abri o meu estúdio em dezembro de 2017. E foi em dezembro. O pessoal fala, louca, né? Vai abrir em dezembro. Mas deu certo. Eu abri em dezembro porque eu queria esperar o último espetáculo de final de ano. Eu dancei no final de semana. Segunda-feira eu abri o estúdio. Foi tudo marcadinho pra ser assim. Aí eu parei de dançar. Você não sente falta? Eu voltei esse ano. Olha aí. Então, mas agora você pode, né? Agora é como hobby, eu volto como minha terapia. Você tava falando que hoje você faz faz aula de balé 2 vezes por semana. Isso, meu hobby. E como que é? Tipo, é uma hora. Como que funciona? 1 hora por... Sim, eu faço 2 vezes na semana, cada dia da semana 1 hora de aula. Aí um dia é balé clássico e no outro dia dança moderna ou dança contemporânea, depende. Cada lugar chama de um Tem um jeito. professor... Tem uma professora, que é a mesma professora da época que eu me formei. Eu fui fazer justamente sério, porque eu tinha cara? saudade, junto com uma amiga minha que se formou comigo. As outras são mais novas, eu sou a mais velha da turma. Você tá com quantos anos? 32. Mas pro balé isso é velha. Você nasceu em 90. Infelizmente. Nasci em 90. Nasceu em 85. Sim. E aí, chega lá, faz aquecimento, alonga. Exatamente. E é muito legal porque eu vi o crescimento também da minha professora. Ela foi estudar. Hoje em dia eu discuto com ela anatomia, fisiologia. Ela fala de fáscia comigo. E ela não tem formação da área da saúde, mas ela procurou estudar tudo isso para oferecer um trabalho melhor para as alunas dela de balé. E é muito legal isso. E aí o trabalho é feito de uma maneira muito mais consciente hoje em dia. E até da minha parte também, que eu sei que tem coisas que eu tenho que me aquecer mais, senão vou me machucar. Então tem muito mais consciência envolvida, mais liberdade total, 0 compromisso. Quando faz uma aula, por exemplo, balé clássico, vai lá, aqueceu, alongou, aí ela começa a dar os comandos pra vocês. Sim. Aqueles todos lá, plié, não sei o que lá, aí estão fazendo. Uma aula de balé clássico é como se fosse uma aula do mestre 34, sabe? Ela já tá pronta. E aí o professor passa, você faz. O professor passa, você faz. Tem toda uma sequência, vamos dizer, obrigatória pra ser seguida. A dança contemporânea já é mais... moderna. Tem mais liberdade, tem mais liberdade. Mas o balé clássico, ele é bem parecido com o mestre 34, assim, na questão de regras, vamos dizer, de sequência. Sim. Agora, do pessoal que eu conversei da dança, eles trazem uma bagagem muito rígida. Sim. Porque a dança tem um negócio do mestre, né? De você... Tem um estereótipo muito forte, assim, de qualquer filme que você for ver. Até eu assisti... E é verdade, tudo isso. Eu assisti o filme do Sing, agora, o Sing 2, que tá passando... esse eu não vi ainda. Que é dos animais que cantam. Pô, é legal pra caramba. Você vou assistir. Uma parte que você chora, assim, no filme, sem brincadeira. Vou assistir. E aí tem o cara lá, o mestre, assim, ele é super rígido, assim, ele é pá. Sim. E aí eles quebram esse padrão lá. Eu comecei a estudar balé clássico numa escola pública de Santos, e que era tida como a melhor, inclusive uma das melhores do país, que ganhava em todos os festivais, mas por trás de ser a melhor tinha tudo isso. Eu vivi uma época que eu falo, mãe, como você deixava eu participar disso? Tá, mas você acha que você trouxe isso pra sua vida? Ou algum trauma também? Não, graças a Deus, nenhum trauma.
Mas eu tinha tudo pra ter, vários traumas, mas eu não tenho nenhum. O que eu trouxe e que eu precisei mudar em mim foi o perfeccionismo. Porque eu não vejo o perfeccionismo como uma coisa boa. Eu vejo como uma coisa ruim. E eu queria o perfeccionismo dos meus alunos. Eu queria que eles fossem perfeitos. Então eu dava muitas correções e eu não entendia porque eles não conseguiam, se pro meu corpo era fácil. Então eu sempre falo que a minha maior dificuldade quando eu comecei a dar aula pro público em geral, porque eu comecei dando aula para bailarinas, né? Então era muito mais fácil, já tinha consciência corporal, né? Era saber que nem todo mundo vai fazer perfeito e tá tudo bem. E tá tudo certo, e tá bom, daquele jeito. Então eu tinha dificuldade em passar um exercício que pro meu corpo era fácil, mas pra pessoa era difícil. Eu não sabia fazer essa transição. E eu queria corrigir muito, eu queria perfeição, como vem do balé clássico. Balé clássico é perfeição. Então eu demorei, eu acho que uns anos pra entender isso. Hoje eu tenho bem claro que ninguém precisa ser perfeito e é bom que não seja. Mas foi uma transição difícil. Foi um choque, assim, quando eu peguei uma pessoa zero consciência corporal pra trabalhar. Foi difícil. Tanto o Nanô quanto o Nanô veio da ginástica, que também ele falou que é muito... Também perfeição. Muito certeza. assim, muito demais. E a Adriana Condebella veio da dança. Os dois falaram que no começo da carreira deles juntou a perfeição da ginástica, a perfeição da dança, mais a perfeição tipo do Pilates clássico. Exato. E aí ficou uma coisa assim... É tipo bem difícil. cobrança mesmo. Eu amo fazer aula de Pilates clássico. Amo de paixão. Já fiz aula com a Adriana, inclusive aula particular com ela, antes da pandemia, quando ela estava aqui em São Paulo. Eu amo de paixão. Mas eu não me vejo no clássico porque eu acho que ia brotar tudo isso do balé. Então eu prefiro transitar pelo contemporâneo para ficar com mais liberdade e para não trazer toda essa bagagem aí que eu já tenho dentro de mim. Mas eu gosto de fazer aula de clássico. A cada hora eu tô fazendo aula de clássico com um professor. Eu gosto muito, mas pra mim. Você já fez com o Nanô? Com o Nanô ainda não fiz, mas quero fazer. Então, ele falou que ele mudou muito. Ele falou aqui no podcast. Ele falou, mudei. Mas eu assisti... Muito assim, essa coisa do... Eu tinha um bloqueio com as aulas do Nanô por conta das polêmicas, vamos dizer. Mas no encontro da VOL, eu falei, eu preciso assistir uma aula do Nanô pra mudar isso. Preciso assistir. E mudou. Ele tá muito diferente, muito legal. Acho que ele amadureceu. Eu amei a aula que eu assisti dele lá no encontro. Ele amadureceu muito mesmo, eu gostei. E aí, quando eu assisti a aula dele, eu falei, preciso fazer aula com o Nanô também. Porque eu gosto de fazer aula com vários profissionais pra conhecer o método de trabalho de cada um. E a gente sempre traz alguma coisa pra gente também quando estuda com outros colegas. Eu gosto. Agora, fala pra mim o quanto que a dança, o balé, tem de conexão com o Pilates. Tudo. Eu costumo falar assim, se eu não fosse bailarina, eu não seria fisioterapeuta. E se eu não fosse os dois, eu não trabalharia com Pilates. E você acha que você tem um olhar diferente no Pilates por ter vindo da dança? Acredito que por ter vindo como professora de dança. Porque eu já fui treinando o meu olhar corporal desde a época que eu comecei a trabalhar dando aula de balé. Porque a gente fica literalmente procurando defeito. Então a gente treina muito bem o olhar da avaliação, o olhar da correção. Então eu acho que isso me ajudou bastante, eu ter vindo como professora de balé para dar aula de Pilates. Eu acho que isso me ajudou, com certeza. E tem exercício do Pilates que tem semelhança com o balé, não tem? Tem semelhança com a dança moderna, com a dança contemporânea. Um outro exercício, de repente, né? Uma posição dos pés. Com certeza, A gente tem, no Pilates clássico, trabalha bastante a rotação externa, né? O V-position, o V-Pilates. E no balé clássico, tudo rotação externa, que a gente usa o on-the-arm, né? Que chama. E só por curiosidade, por que faz a rotação externa? Tem uma questão? Eu acho que é estética. Por estética. Só pra ficar visualmente mais bonito. Porque como a perna pra dentro é feia. Como a ponta do pé também. Como a ponta do pé, por estética. Exatamente. Porque ficar na ponta do pé o tempo todo não é confortável. Não é funcional também, né? Nem um pouco. Hoje em dia, as próprias sapatilhas de ponta, elas têm muito mais tecnologia. Quando eu tava perto de me formar, porque a critério de curiosidade, as sapatilhas de ponta antigamente eram feitas de gesso. Pensa, um gesso pra você ficar em cima da unha. Machuca, não é confortável.
E aí, nos Estados Unidos, começaram a aparecer algumas sapatilhas que não são feitas de gesso. Acho que é tipo um polietileno, é uma coisa um pouco mais confortável que ajusta melhor ao pé. E aí passou a não machucar tanto o pé. Ficou bem mais confortável, claro. Custo alto, não é acessível para todo mundo. Mas foi o que ajudou bastante. Você tem alguma dor ainda por causa do balé ou não? Dor não, mas eu tenho sequelas de lesão. Eu não sinto dor nenhuma. Tenho lesões no meu corpo. As lesões estão aqui. Mas eu trabalho bastante meu corpo pra não sentir dor. E o Pilates curou essas lesões? Curou. Curou. Mais uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, por que você não me colocou no Pilates? Mas muitos Ela não conhecia. Bom, os bailarinos difundiram Pilates no mundo. Com certeza. E por que eles foram fazer Pilates? Porque estavam com lesão. Exatamente. Uma das técnicas de dança contemporânea que eu fiz bastante aula foi a técnica de Martha Graham. E Martha Graham foi aluna de Joseph Pilates. Se você assistir uma aula de Martha Graham, você vai falar, mas isso é o MED 34? É muito parecido mesmo. Que louco. Por isso que tem exercícios no Pilates que eu faço de maneira que eu nem penso. Isso não é bom, porque eu não aciono os músculos quando eu não penso neles. Mas eu faço com maior facilidade porque eu fui estimulada por muitos anos. Da minha adolescência, da minha infância. Então, eu sempre conto uma história que tem até relação com a Adriana Caldebella, que passou por aqui, que foi a única pessoa que me fez sofrer no teaser. Porque até então, o teaser pra mim era fácil. Por que ela te fez sofrer? Porque ela é bailarina e ela sabe corrigir um bailarino. Ela falou assim pra mim, o seu teaser é com a perna baixa. Não é com essa perna alta, linda e maravilhosa. Porque a hora que eu suspendo a perna, eu não faço força. Você fica no equilíbrio, né? Exatamente, eu fico ali paradinha, não tô fazendo força nenhuma, posso conversar com as pessoas. E aí ela me corrigiu e falou, a sua perna do seu teaser é baixa. Então, quando eu comecei a buscar, por isso até que eu me encontro mais com professores do clássico. Porque o professor do clássico, geralmente, ele teve professores da área da dança, ou ele é da área da dança. Então, ele tem esse olhar criterioso pro bailarino, porque o bailarino, ele faz as coisas sorrindo. Então, e na verdade ele está roubando. Ele não está acionando os músculos, ele está indo pelo caminho mais fácil, vamos dizer. Mas esteticamente é bonito. Mas esteticamente está bonito. Então, se você não tiver um olhar mais apurado, você não vai ver onde tem que ter a correção para acionar os músculos. Por isso que eu gosto mais de fazer aula de clássico, mas eu prefiro trabalhar com contemporâneo. O seu estúdio é contemporâneo. Dito como contemporâneo. Exatamente. Para perguntas do público. Temos perguntas? Temos. Eita. Você acha o balé... Deve ser que, né? Você acha que o balé pode mascarar a execução do exercício quando a bailarina faz um movimento bem plástico? Pergunto porque às vezes faz hiperextensão e não foca naquilo que importa. Com certeza. Eu acabei de responder essa pergunta. Com certeza. A bailarina mascara, sim, o movimento. A bailarina rouba. Porque ela sabe o caminho plástico exatamente do movimento sem usar da força. Ela sabe cortar o caminho e fazer plasticamente bonito, esteticamente mais bonito. Então, pode sim. Acho que o Nanon uma vez falou sobre isso, que às vezes eles fazem, mas sem a técnica. Sem a técnica. Sem a técnica do Pilates, digamos assim. Por exemplo, faz sem acionar o músculo, faz a estética, exatamente a linha do movimento. Mas não está acionando o que é necessário. Não está contraindo a musculatura necessária. Não está ativando a musculatura. Sim. É exatamente isso. Entende a plasticidade, porque bailarino aprende a dançar copiando. O professor mostra o exercício e a gente reproduz. O professor mostra e reproduz. Então eu sou extremamente visual. Eu aprendo mais olhando. Se você me der comando verbal, eu vou responder, porque eu tenho uma consciência corporal boa. Mas eu sou extremamente visual, porque foi isso que eu fiz a vida toda. Copiar. É assim que aprende a dançar. E no geral, você acha que os professores de Pilates mandam bem assim na execução de exercício? Ou não? Falta treino? Falta treino. Falta. Os que entendem que quando a gente treina, a gente entende melhor e por consequência ensina melhor, eles se destacam. Com certeza. E geralmente são do clássico. Nem sempre. Tem bastante gente do contemporâneo que é boa, mas a maioria do clássico já entendeu isso.
Porque eu acho que eles têm uma coisa muito séria, clara, que é o treino. seguinte, preciso treinar, não é uma opção. Exatamente, o pessoal do clássico, ele já entendeu isso. Se ele tá no clássico, ele sabe que ele tem que treinar. O pessoal do contemporâneo, às vezes, visa uma agenda cheia e não se cuida. Não se cuida, tem dores, tem dor na coluna, tem isso, tem aquilo, tem outro. Porque não riscam o horário da agenda pra fazer aula. Porque não tem essa disciplina. Quando o pessoal do clássico já tem essa disciplina. Então eu acho que falta isso. Não é que não tem gente boa, tem. E falando sobre rotina, hoje como que é a sua rotina assim na semana? Me dá uma ideia só pra eu imaginar. A minha rotina mudou muito depois da pandemia. Eu tenho uma equipe de professores relativamente grande que trabalha comigo. E depois da pandemia, o digital cresceu muito pra mim. E pra eu lidar com o digital, eu precisava tirar um pouquinho do presencial. Então eu diminuí a minha rotina de aulas, aproveitei essa transição pós-pandemia, dei como, entre aspas, desculpa, porque não é uma desculpa, mas dei, entre aspas, como desculpa, que eu precisava dar mais aulas para os meus professores, porque se eles trabalharem mais, eles ganham mais. Por consequência, que a gente vinha de uma crise financeira, né? Então todo mundo precisava de dinheiro. E eu diminuí a minha carga horária presencial. Então hoje em dia eu dou no máximo 2 aulas por dia. De segunda a quinta, sexta-feira eu deixo livre pra viajar, pra dar curso, pra estar aqui no podcast hoje, como por exemplo. Podcast é gravado, tá, gente? Gravamos na sexta. Exatamente, por isso que eu tô dando esse exemplo. Então eu deixo a sexta mais livre, e aí eu tenho tempo pro digital. Eu tenho tempo pra gerar conteúdo no Instagram, eu tenho tempo pra gravar aulas, pra interagir, porque a gente sabe que dentro do Instagram a gente precisa estar ali ativo o dia inteiro pra ter resultado. E como que é pra você essa questão? Porque eu vou ser sincero com você e com todo mundo que tá aqui. Eu não gosto de ficar mexendo no Instagram, ficar fazendo stories, mas eu sei que preciso fazer. Sim. Como que é pra você? É uma questão... É prazer barra obrigação? Já foi mais prazer? Como que é hoje? É prazer quase todos os dias. Tem dia que eu não quero, mas eu sei que eu tenho que estar lá. Tem que ir no mínimo 10, 15 stories todo dia. Exatamente, eu sei que eu tenho que estar lá. Mas nem todo dia a gente quer. Mas a gente é adulto, eu admiro né? muito vocês. A gente é adulto. Eu falei pra Thalys. Adulto faz o que não quer também. Eu falei pra ela, cara, eu admiro muito vocês. Porque sabe por quê? Quanto mais você cresce, maior é a sua responsabilidade. E maior a cobrança. Porque o seu seguidor, ele te cobra. Ele fala, cadê você? Por que você sumiu hoje? Ele te cobra. E tem outra, aí você assume uma postura. Os caras vão esperar de você essa postura. Vão. E você é meio que obrigada, mesmo que não é, mas dizer, tipo assim, por exemplo, a vida é tua, você faz o que você quiser da tua vida. Exatamente. Só que o pessoal tá lá esperando que você faça aquilo que eles querem. Sim. Você tem que fazer. Existe bastante. E não dá pra focar só no profissional, precisa ter um pouco de pessoal. Porque a galera quer essa proximidade, é onde a gente humaniza, né, o nosso perfil. Então, por mais que você não queira falar tudo da sua vida, alguma coisa você vai ter que colocar. E a questão de perfil com muito seguidor, pouco seguidor, isso importa ou não? O mais importante é o conteúdo, o engajamento? Como que você vê isso? Olha, faz diferença para algumas coisas você ter mais seguidor, para outras não. Mas eu vou te dizer que para venda, não é isso que vai fazer a diferença, não. Eu tô falando, sabe por quê? Eu comecei há pouco agora, então ainda tô engatinhando. Mas tá falando com o Kenner. Os meus stories, eu tenho 3.000 e... Quantos, Rivas? Seguidores? 3.700. Mas os meus stories dão uns 400 views. Tá muito bom. Então, eu falei pra ele. Ele falou, pô, cara, tá bom pra caramba isso daí. E eu não gosto de fazer stories. Mas aí... É o que engaja hoje em dia, story. Então, aí a gente começou a fazer um monte de caixinha, de pergunta, né, Rivas? Um monte de coisa. Quanto mais você usa as ferramentas de interação nos stories, melhor ainda seu engajamento. Se o seu público entender que ele tem que clicar, que ele tem que votar, que ele tem que te mandar pergunta, por isso manda, interage, faz diferença. Ele entende isso. Mas eu sinto que quanto mais o perfil cresce, mais a gente tem que lutar. Mais difícil fica entrega. Mais difícil fica entrega. E aí você monetiza post, usa os patrocinados, faz o tráfego pago, aí cai o engajamento orgânico, aí termina de fazer isso, tem que voltar a subir de novo, é uma onda. Sim. É uma onda. Agora, tudo isso envolve empreendedorismo. Quando você acha que... De onde você veio tua veia empreendedora? E quando que deu o estalo assim? Pá, sou uma empreendedora.
Olha, eu acho que o nome empreendedor até demorou pra vir, mas acredito que isso tenha vindo desde cedo. Eu sempre fui aquela que era representante de classe, aquela que queria dar entrevista, aquela que queria aparecer, que queria líder falar. do sindicato. Exatamente, eu sempre fui essa. Então, eu gostava de apresentar os trabalhos, eu gostava de mandar, entendeu? Eu sempre fui bastante mandona. Então, eu acho que desde isso já começou a surgir. E eu trabalhando, mesmo com outros trabalhos que eu tive, nada a ver com Pilates, nada a ver com fisioterapia antes, eu já sabia que eu queria abrir o meu negócio, eu não sabia o que era. Sim. Quando eu entrei pro Pilates, eu descobri que era aquilo. Mas eu sempre quis... Você não teve ninguém falando assim, não, você tem que testar um negócio, não fica trabalhando... Não tive ninguém, porque na minha família não tem ninguém empreendedor. E como que foi, então? Porque na minha família também não. Eu tenho umas histórias bem legais. E como foi com você? Tipo, vou abrir meu negócio, o pessoal te vê, ser famosa, assim, né? Na época da faculdade, eu trabalhei bastante tempo como hostess de balada. Olha só. Eu era hostess de balada, fazia promoção de balada. E eu trabalhava em festas de 15 anos, como hostess também, casamentos. E eu juntava dinheiro. Eu já dava aula de pilates, dava aula de balé, fazia faculdade, era uma loucura, sempre foi. Legal. Mas eu juntava dinheiro. E eu juntei dinheiro, primeiro com a meta de comprar um carro. Comprei meu carro. E aí depois eu comecei a juntar dinheiro pra abrir meu estúdio de pilates. E aí aconteceu de eu participar de um evento, a Fitness Brasil, demonstrando exercícios pela Metalife. Então eu fui contratada, a Vol que me indicou até. Precisavam de uma menina que fosse do estado de São Paulo, mais especificamente de Santos. Eu era de Santos. Então o custo seria mais baixo, porque o evento era em Santos, aí eles me contrataram, né? E aí eu tive contato com os equipamentos, com a venda dos equipamentos. E aí um bom vendedor veio falar comigo, me ofereceu os equipamentos. E como eu tava trabalhando pra eles, eu tinha um bom desconto. Sim. E aí eu tinha o dinheiro pra comprar. Porque eu já guardava dinheiro. Já guardava, porque eu sabia que eu queria abrir meu estúdio, mas eu não tinha coragem de abrir. Eu tinha muito medo de abrir, porque eu tinha medo de dar errado, né? É o que todo mundo passa. Sim. E aí eu cheguei em casa pro meu pai e eu falei assim, pai, eu quero comprar os equipamentos, eu vou comprar de uma forma que eu não vou retirar os equipamentos agora, eu vou retirar só daqui a um ano, eu vou primeiro quitar os equipamentos, mas se alguma coisa der errado nesse caminho, você me ajuda? Aí ele falou, ajudo. Pronto, foi o que eu precisava. E ali eu falei, é isso, vamos então. E aí eu tive coragem. Foi onde deu start pra eu abrir o meu negócio. Teve planejamento também. Teve planejamento. Foram 10 meses de planejamento. Eu quitei antes de um ano. Que eu achei o lugar, aí foi um pouquinho antes. É bom começar sem dívida, né? Comecei sem nenhuma dívida. Sem nenhuma dívida, graças a Deus. Faz toda a diferença. O seu estúdio chama Estúdio Marcela Contours? Isso. Fica em Santos. Fica em Santos. E como que é hoje? Tem quantos alunos lá? Hoje em dia a gente tá com quase 100 alunos. Antes da pandemia tinha mais. Ainda não batemos o número de antes da pandemia, porém os que estão fazem mais dias na semana. Entendi. Eles aumentaram, então o ticket aumentou. Então, por mais que não tenha mais gente, aumentou o ticket. Sim. Eu comecei em 2017 com uma sala de 50 metros quadrados. Hoje eu tenho 200 metros quadrados. E é só Pilates ou tem mais coisas? Tenho Pilates e treinamento funcional e um consultório de fisioterapia também lá dentro. Fui crescendo um conjunto do lado do outro. E Santos é caro, né, meu? Muito caro. Muito caro. Santos eu falo que é o preço de um bairro nobre de São Paulo. Que é um absurdo, porque não tem tudo que São Paulo tem. Mas é bem caro. E o ticket lá do Pilates? 2 vezes por semana, por exemplo? 2 vezes por semana. Cobra igual São Paulo ou não? Não cobra igual São Paulo. 2 vezes por semana em São Paulo acho que deve estar, sei lá, 500, 600 reais. Em Santos dependendo do lugar. Em Santos a gente não consegue chegar nesse ticket. Não tem esse público ainda. Mas vai ter. Sabe que meu primeiro estúdio, sabe quantos metros tinha? Você já ouviu essa história ou não? Não. Meu primeiro estúdio tinha 16 metros quadrados. Nossa. 16. Sabe quem dava curso lá? Era eu e o Du, Eduardo Andrade. Du, sim. Meu primeiro trabalho pra Vol foi com Du. Com Du e com Keiner. Foram as fotos de um livro do Keiner, que foi lançado, sei lá, 2 anos depois, foi um livro.
Mas o meu primeiro trabalho, contrato assinado, pra Vol foi esse. Caramba. 16 metros quadrados. Era muito pequeno. Era tipo assim, ó. A Reformer ficava aqui. Aí aqui ficava o Cadillac. E aí eu já colocava a chair logo, a chair encaixada no Cadillac. Não tinha barrel. Não, a barrel ficava aqui. Ainda tinha o barrel, meu Deus. Não tinha match, então. Não tinha match. Match era em cima do Cadillac. Era em cima do Cadillac. Uhum. E quando tinha curso, sabe o que a gente fazia? E aqui, onde tá aquela câmera ali, ficava a porta. Quando tinha curso, não cabia, cara. Não cabia muita gente lá. A gente pegava o barrel e colocava pra fora. Deixava na rua. E aí aqui fazia colocava o PowerPoint. As pessoas veem o resultado hoje, mas não sabem dessas histórias. Eu acho que um dia a gente podia fazer eu acho que eu preciso chamar o Kenner e o Henrique e começar a contar todas as histórias. Eu acho que tinha que ter um podcast vocês três pra contar a história da Nossa, avó. mas ia ficar umas 6 horas de podcast. Eu acho que faz uns 3 episódios. E tinha que deixar uma galera pra perguntar. Sim. Tem que mandar bastante pergunta, abrir caixinha aí pra todo mundo perguntar. Vamos lá. Falando em Kenner, olhe para essa imagem e me diga o que ela representa na tua vida. Eu fico até emocionada, é difícil falar. Porque eu falo que o Kenner, mesmo que ele não se considere, ele é o meu padrinho no Pilates. Porque o Kenner, ele mudou toda a minha carreira. Eu trabalhava muito, mas eu estava estagnada, eu não estudava. Eu não estudava. A verdade é essa. O Kenner, ele me despertou que eu precisava... Ele nunca me disse para eu estudar. Nunca me disse. Mas ele, sem dizer, ele mudou todo o meu caminho. Eu fui trabalhar com ele me levou para congresso. Ele falou, não, vamos estudar, faz esse curso. Como eu trabalhava no estúdio dele, ele me chamava pra Semana da Coluna. Lembra? As lives? Quando ninguém fazia live de Semana da Coluna, era eu a modelo. Eu queria ser a modelo pra aprender. Só um parênteses, você lembra quantas pessoas tinham na sala? Naquela época? Não lembro quantas pessoas. Era no mínimo 5.000. Nunca tinha menos que 5.000 pessoas. Eu era modelo, eu nem sabia disso. Eu queria participar como modelo pra aprender, pra estudar. Eu já tinha esse pensamento, não era assim, e você é modelo, ok. Não, eu ia com pensamento pra estudar. E o Kenner, sem me falar nada disso, ele mudou toda a minha trajetória. E ele me indicou pro Suspension, ele me indicou... Na época, suspensos, né? Pra trabalhar pra Metalife, então eu fiz prova pra entrar na Vol por isso. Ele mudou toda a minha carreira, se não fosse o Kenner, eu não teria feito esse caminho. Não teria. Ele me mostrou que eu tinha que estar na internet, mas eu já estava, mas muito pouco. Então ele falou, grava vídeo. Ele me abriu a porta do estúdio dele, vem sábado, vem domingo, grava o que você quiser, se tem a chave, pode vir. Então ele me deu, exatamente, eu ia sábado, domingo, gravar coisa lá no estúdio dele. Então ele mudou toda a minha carreira, com certeza. E o que você traz de ensinamento que o Kenner te ensinou, que você leva com você, ou melhor, que você leva e de repente até passa adiante? Eu acho que o foco que ele tem em estudar, em aprimorar, em sempre estar melhorando, ele me dava livro, então acredito que esse foco todo foi o maior ensinamento. Olhar ele estudando mudou toda a minha cabeça, todo o meu propósito. Então toda vez que eu encontro com o Kenner, agora menos porque ele não mora mais em Santos, né, eu agradeço ele, eu sempre falo obrigada, sempre eu falo, porque tenho muita gratidão, uso pouquíssimo essa palavra gratidão, é difícil me ver falando, mas pelo Kenner eu tenho muito esse sentimento, ele me ensinou muito. É legal esse vínculo, né? É legal você ter alguém para se espelhar. Eu tenho o Kenner como um mentor, como um padrinho. Eu sempre falo, o Kenner é meu padrinho. Ele sempre gostou muito de estudar, né? Sempre. Mesmo que... Sempre. Tanto é que eu conheci ele na faculdade porque ele estava estudando. Eu encontrava o Kenner na biblioteca. Eu falei brincando, encontrava com eles nas festas. O Kenner sempre foi festeiro. Mas sempre. Eu encontrava com ele na biblioteca. Talvez eu a primeira vez tenha encontrado com ele na biblioteca estudando. Ele sempre esteve na faculdade, nunca deixou de ir. E já era formado faz tempo, né? Você falou que ele formou em 2005? 2005. Eu entrei em 2008. Conheci ele na faculdade. E você lembra da Semana da Coluna, então, dos perrengues lá? Cara, a Semana da Coluna a gente fazia, era muito amador. Sim, era você por trás da câmera. Ficava eu, o Kenner,
Não sei se tinha mais gente ajudando. Não tinha. Eu, Kenner, você, por exemplo. Eu não ajudava em nada. Eu só era modelo. Aí o Kenner, ou ele tava dando aula, ou ele tava te ajudando. Lembro que teve Patrícia Valeriano, quem mais? Janaína, nossa, Dabi Zaparoli, muitos professores excelentes que eu conheci ali, nas lives da Semana da Coluna. Cara. É aquele negócio, é estar certo, é estar na hora certa, só que estar pronto também, né? Pra se jogar nessas ideias. Nossa, era muito amador, porque a gente só pegava o computador, sim, uma webcam, que eu devo ter ela até hoje, eu acho. E eu acho que em um momento ou outro a gente começou a comprar essas iluminações. Eu lembro de ser só na webcam. Depois o Kenner começou a comprar a iluminação. Nossa, era realmente bem simples. E era pela Webinar Gen a plataforma. Isso, exatamente. Era mó complexo de entrar, as pessoas entravam, a gente colocava 5.000 pessoas ao vivo assistindo. Exatamente. E graças a Deus estamos aqui firmes e fortes. Com certeza. Hoje. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. O que essas imagens representam para você? Ai, nossa, muita coisa. Muita coisa. Eu falo que é o meu primeiro amor. É a dança. Sem ela, não teria seguido esse caminho. Porque até as lesões que eu tive, as dores que eu tive, me levaram a chegar nesse caminho. Por isso que eu escolhi a fisioterapia e com os dois escolhi o Pilates. Então, sempre vai ser o meu primeiro amor. Eu relutei muito voltar a fazer aula porque eu tinha medo de me frustrar por não conseguir fazer exatamente isso dessas fotos. E eu não consigo mais tão bem. Mas hoje eu tenho maturidade de entender que tudo bem não conseguir, que eu tô lá pra ser feliz. Mas eu acho que esses anos parada fizeram diferença pra eu voltar feliz, sem me cobrar. De quando que são essas fotos? Essas fotos, elas foram de 2009. Nossa. 2009. Porque eu me formei em 2008. Em 2009, esses dois foram solos que eu fui competir. E eu ganhei troféu com ambos. Não lembro agora a colocação, mas eu tenho troféu em casa dos dois. Aqui, desse lado com o Titi, essa roupa mais clássica, é uma variação de repertório, que é como se fosse, 1,34 m, é obrigatório fazer aquela sequência daquele jeito, usando aquela roupa. E ali é um clássico livre, que aí você pode fazer o que você quiser. Eram os dois solos que eu dancei bastante, pós-formada. Foi o ano do meu auge na dança, 2009, com certeza. O ano que eu melhor dancei. Plasticamente. É lindo, né? E essa ponta do pé? É literalmente na ponta do pé. É literalmente na ponta do pé. Com um monte de não é com o dedão assim, né? Não, assim. Na ponta mesmo. Por dentro da sapatilha a gente usa Não tem ninguém que vira assim, às vezes. Tem. O dedão Tem. A gente usa uma ponteira, mas eu falo que eu sou bailarina raiz. Tem ponteiras super tecnológicas de borracha. Eu nem sei como é que chama essas ponteiras, mas eu uso uma de espuminha, que é um nada só. Como se fosse, sabe o bojo que mulher usa? É aquilo. Aquela espuminha fininha. Só pra não machucar tanto. Aí enrolava esparadrapo. Cheio de band-aid, pra deixar o dedo mais durinho. A gente enrola esparadrapo em todos os dedos. Que nem o pessoal da luta põe na mão, sim. A gente põe no dedo do pé por dentro, pra não machucar tanto, mas machuca. Você passa entre os dedos e depois passa em todos? Passa em todos, Eu não gostava de passar em todos. Seu pé é machucado, então, se a gente for... Hoje em dia ele é tão bonitinho. É? Já melhorou, mas era bem machucado, cheio de calo, sempre feio. Eu nunca gostei de usar sandália com o dedo aberto, por conta disso. Você consegue identificar uma bailarina se você vê assim? A postura é tudo. É totalmente diferente. Anda diferente. Já anda em rotação externa, né? O meu joelho, eu ando também em rotação externa. Não tem jeito. Eu durmo assim, com as pernas. Assim eu durmo. Você podia ter sido bailarino, Rafael. Cara, impressionante. Pra jogar futebol, não tem nada a ver com assunto. Mas jogar futebol, bater de chapa... É melhor, não é? É melhor. Porque bater de peito de pé. Porque eu tenho que fazer assim. Sim. E bater de trivela, assim, de 3 dedos é muito mais difícil. Sim. Agora bater de chapa. Eu tenho muita dificuldade nos exercícios de pilates que são na dorsiflexão. Até. Pra mim, ponta de pé é infinitamente mais fácil. Porque já tá dentro do meu corpo. Fiz isso por 20 anos consecutivos, sem parar. Que alteração que acaba dando na estrutura corporal da bailarina quando fica muito assim na ponta
Porque eu imagino que eu não parei pra pensar, mas imagina deve influenciar joelho, quadril de alguma forma. Então, bastante. Eu não tive nenhuma lesão de tornozelo. Não sei como, mas não tive, porque não fazia fortalecimento pra isso. Mas eu tive bastante desgaste no joelho, né? Eu tenho condromalácia patelar grau 3. Com 13 anos eu já tinha. Pegar um raio-x e mostrar assim. Não, sem vou ter nada, artrose. vai falar que você tem 50 anos. Pois é, o meu joelho não tem a minha idade. Ele tem muito mais. Daqui uns 10 anos, eu vou ter artrose, com certeza. Eu já sei disso. Então, eu trabalho o meu corpo pra não ter dor. Porque a lesão, ela já tá ali. Tudo que eu acho que de alto rendimento. A minha torácica não se movia, era totalmente retificada. Hoje em dia, graças ao Pilates, ela se mexe. Eu tenho uns vídeos que eu preciso publicar eles de novo até. Fazendo movimento como se fosse, não era um roll-up. Gente, eu subia com a coluna totalmente dura. Porque a minha coluna era super, super rígida. Hoje em dia ela mexe. Não o quanto eu gostaria, mas nítida a diferença, nítida. Nossa, e o Pilates que trouxe isso. Porque no balé tem essa coisa. Tem, de retificação de coluna. Bastante. Retificação de coluna, antiversão de quadril. Ah, é? Bastante. E aí vai gerando vários problemas, né? Porque vai encaixando. Uhum. Caramba. Tudo isso. Então aquela postura é bonita, mas nem tão boa. Assim. E a posição dos dedos ali? Tem tudo. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, tem tudo, Tem toda uma relação, por exemplo, aqueles dedinhos separados ali, uma pessoa assistindo já não ia gostar tanto. O dedo tem que ser juntinho. Ah, é? E tudo isso vai na avaliação? Tudo isso vai na avaliação, porque professor de Pilates, júri de festival de Pilates, ele tá ali pra ver defeito. Eu me policio muito. De balé, desculpa, de balé. Eu me policio muito hoje em dia, principalmente quando eu vou assistir balé. Eu amo assistir balé. Então isso eu nunca deixei, nem quando eu parei ali 4 anos de dançar. E eu me policio muito pra não ficar procurando defeito, porque eu tenho esse olhar de procurar defeito. Falar, olha, podia ter feito isso. Nossa, aquilo tá errado. Ai, que horror. E a bailarina tá lindíssima, virando 3, 4 piruetas e eu tô olhando defeito. Então é uma coisa que eu me policio bastante. E no Pilates isso você já superou também? No Pilates já superei, graças a Deus. Mas no balé ainda é difícil não ficar procurando defeito. Bora lá, vamos seguindo. Vamos ver o que mais que temos aqui. Ah, vai ter perguntas polêmicas. Ai, meu Deus, achei que não tinha, que ia fugir dessa. Você acha justo os bailarinos não poderem trabalhar com Pilates? Essa pergunta tem tudo a ver com você. Não acho justo. Acho que deviam sim, porém com um adendo. Eu acho que só poderia trabalhar com Pilates profissionais da dança formados na graduação de dança. Eu acho que essa exigência seria justa. Porque isso no Brasil. Fora do Brasil eu não concordo nem com isso. Acho que nem precisaria da graduação. E vou explicar o porquê. No Brasil os cursos de formação eles são muito curtos. E eles te ensinam a reproduzir movimento. E de uma maneira muito rápida, com muita pressa. Então não dá pra ensinar tudo. Já nos cursos de Pilates fora do Brasil, eles têm lá no mínimo 450 horas. Eles vão falar de anatomia, fisiologia, biomecânica. Então realmente não precisa de uma graduação. Então eu acho legal. Agora, aqui no Brasil, eu acho que se a pessoa tem a graduação em dança, por que não? Pilates veio tanto dos bailarinos, por que não trabalhar com Pilates? Eu acho que deveria ser aceito sim. Porque na graduação de dança eles têm uma grade maravilhosa de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, fisiologia do exercício, muito parecida com a grade de educação física. Então eu não vejo motivo pra não poder. Eu acho que tinha que poder sim. Sou super a favor. Mas você sabe que a nossa classe, falando como físio, não concorda, né? Sei. Eu não concordo com algumas coisas da fisioterapia. E você sabe por que os físios não concordam? Porque tira gente da fisioterapia? Não. Quase toda a argumentação vai ser o seguinte. O profissional da dança não aprendeu sobre patologias. E os meus pacientes, todo mundo que vem aqui da físio vai falar sempre paciente. Os meus pacientes, porque a gente traz sempre a questão da físio ligada à patologia. Sim. E ao mesmo tempo a gente faz isso também com Pilates. A gente fala do Pilates. Isso é uma cultura muito brasileira, né?
Em 2015 foi a primeira vez que eu fui a Nova York e eu fui pra fazer aulas de dança e de pilates. E aí que eu vi que a cultura é totalmente diferente. Lá fora eu fui pra Nova York justamente porque foi onde começou, de fato, né? Estourou o pilates. Onde Joseph tinha o estúdio dele e tudo mais. Você só chegou aí lá naquele estúdio? Eu fui. Você viu que tem um monte de coisa lá agora? Tem suspense, tem funcional. Tá, não, hoje tá bem diferente. Gente, olha só, o estúdio original de Joseph Pilates, 8ª Avenida. Sim. Você vai lá, tem a guilhotina, tem alguns equipamentos, né? Tem os clássicos. Eu fui lá pra fazer a gravação do filme Eu fui lá esse ano. Com a Gláucia. Ô meu, você falava nisso do Joseph, né? Cara, tem uns bagulho pendurado, assim, uns funcional, uns TRX. E às vezes eu vejo, o pessoal se incomoda tanto aqui com o povo trazer coisa do contemporâneo. E olha lá, o estúdio de Joseph tem tudo isso. Então tenha, tá tudo bem. O pessoal fala que ele tá se revirando no túmulo, né? Na verdade, no túmulo não, né? Porque ele virou pó, né? Sim, que horror. Ele virou cremado, né? Sim. Virou cinzas. Mas voltando, eu vejo que lá nos Estados Unidos, Nova York, que eu fiz aula, eu posso falar, eles veem o Pilates como uma modalidade de exercício, ponto. Não como um tratamento. No Brasil, o Pilates foi difundido, ficou mais conhecido como um tratamento. Então, a fisioterapia ganhou muito espaço. Que bom, eu ganhei com isso também, sou fisioterapeuta. Mas é uma modalidade, é uma prática de movimento. Não é só terapia. A físio tomou posse, o CREFIT tomou posse, o CREF tomou posse. Exatamente. E agora vai ser difícil tirar. Eu acho que não tira mais. Eu acho que é muito difícil. Mas tem outras profissões tentando entrar, né? A enfermagem tá bastante forte, né? Só pra não perder a linha de raciocínio. Como no Brasil ficou difundido pelos físios, aí ficou uma coisa muito paciente, tratamento. Então os físios argumentam isso. Que não tem como o bailarino trabalhar dessa forma no Brasil, né? Mas o Pilates seria muito leviano a gente limitar o Pilates só pra reabilitação. Pois ele não é só isso. Que bom que mas não é só isso. Não é só isso, né? E vai ser difícil tirar essa coisa que tá estereotipada. Cultural do país já. Não tem jeito. Mas eu concordo, eu acho que os bailarinos deveriam poder trabalhar. Eu também. É claro, chega um paciente... Pela história. Pela história. Sim, é claro, chega alguém... Foram eles que difundiram no mundo o Pilates, né? Sim. Foram os bailarinos. Sim. Se você for ver todos, eu acho que dos 11 ou 12 elders aí, eu acho que talvez um não seja. Mas o restante sim. Mas eu acho que vai ser difícil fazer essa mudança aqui. E só pra falar, no Brasil, o que acontece no curso de Pilates? Porque assim, no Brasil quem pode oficialmente trabalhar com Pilates? Profissionais da fisioterapia, da educação física, e agora está entrando enfermeiro, já vamos falar sobre enfermeira. Mas originalmente, físio e educação física. Exato. Ou seja, você tem que ter uma graduação. Exato. Aí a pessoa vai fazer o curso, o que se subentende no curso de Pilates? A pessoa já tem a graduação, ela já fez 2 anos de aula de anatomia, fisiologia e biomecânica. Ela vai para o curso de Pilates, então o Pilates é só uma ferramenta para um final. Lá fora não. É uma formação de fato, né? Uma especialização de Lá fato. fora vai fazer toda essa formação. Ele vai aprender a anatomia do Pilates. Tanto que o Rael Isakovitz, da base Pilates, ele criou um livro disso. Anatomia do Pilates. Esse livro é maravilhoso. Sempre estou ali olhando esse livro. Sim. Gosto muito dele. E esse livro ajudou muito a gente, inclusive no livro da Adriana Codebella. Que eu tenho também. Da Adriana Codebella e da Paula Finato. Amo esse livro. Sim. Também, maravilhoso. É um baita de um livro, assim. E eu tenho ele físico, ainda sou da época do físico. Eu acho que a gente podia tentar fazer uma segunda edição. Olha, o pessoal ia comprar. Mas é muito caro, você não tem noção. Eu tenho. Custa uns R$200 só pra mandar fazer. Pois e aí? Tem que ainda, né? E tem que vender uns 300. Mas... E mesmo assim, 300 é difícil de comprar, hein? Mas é um baita livro. Eu acho que vou até deixar anotado aqui, ó. Vale mais do que isso, aquele livro. Eu sei porque eu tenho e não tem uma semana que eu não olho pra ele. Eu sempre tô olhando, tô ali lembrando. Você sabe lendo. quantas páginas aquele livro ali tem? Nossa, sei lá, umas 400 páginas. Eu acho que é daí pra mais. Um livro de 400 páginas. E é com embasamento científico. De match. Sim, só tem match. Só o match 34. Só. E ele é com embasamento científico. Sempre eu tô olhando esse livro. Sempre. É maravilhoso. Vou até deixar anotado aqui, ó. Preciso convencer o Henrique, na verdade. É ele que... Aí, Henrique, lança o livro, o pessoal vai comprar. É que é muito caro pra fazer, porque o problema é o seguinte. A gráfica faz uma quantidade mínima. Senão eles não fazem. Faz sob encomenda, faz uma pré-venda, não sei.
Pode ser. A gráfica vai pedir no mínimo 1.000. O problema é que eu tenho que pagar eles. Então, Tem que fazer um lançamento. Ó, que nem um Então, produto. mas já só 1.000 a R$200 é 200 mil reais logo de lambuja. Pau! Mas vamos ver, né? Quem sabe? Vamos pensar. Agora os bailarinos, se eles trabalhassem com pilates, você acha que teria que ser um público mais restrito? Tipo, alguém chega com uma hernia de disco lá, pro bailarino. Eu acho que assim, vai da consciência de cada um. Você está apto para atender essa pessoa? Atenda. Se você não está apto, passa para um colega. Não é feio isso. Eu sinto que as pessoas têm muito medo de indicar para alguém. Eu tenho estúdios de pilates que eu indico para as pessoas, não tem problema. Se eu não estou apta para atender aquela pessoa, por que não passar para frente? Já teve casos de neurológicos, de patologias assim, mais difíceis da gente pegar, da gente estudar, que eu encaminhei para colega. Tudo bem, não tem problema. Eu atendo lá no meu estúdio gestantes, mas eu sempre indico um estúdio ali bem próximo do meu, especializado em gestante. Eu falo, ó, faz aqui comigo 1 vez, 2 vezes, mas faz mais 1 vez na semana com teu colega. Eu acho que quando a gente cria essa rede de apoio, acaba que vira um quem indica, isso até ajuda a gente. Então, se você não se sente apto a atender, não atenda. O pessoal vê o dinheiro, olha para o cliente pensando só no dinheiro e aceita, mas não está preparado, aí faz besteira. Então eu acho que falta consciência das pessoas. O que você pensa sobre a chegada dos enfermeiros? Porque os enfermeiros é o seguinte, se você eu não viu. sei, eu sei que eles estão chegando, mas não sei muito de como está, que pé está. Isso é uma resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. A pessoa faz a graduação, o profissional faz a graduação em enfermagem e faz uma especialização em pilates. Aí ela pode trabalhar com pilates. A especialização, então é uma pós-graduação. Isso. Exato. Inclusive a Val tem acesso aí. Depois Os professores são maravilhosos. MBA Val Pilates. Com certeza. Eu acho bem legal, mas eu acho que tem que ver que pós-graduação é essa. Eu fiz pós-graduação em pilates. Ah, é? Fiz. Mas na minha pós em pilates foi muito rica para eu aprender a parte da educação física. Sensacional. Eu fiz dentro de uma faculdade de educação física. Mas para aprender pilates em si foi fraca. Então acho que tem que ver que pós é essa. Eles devem ter pego uma estrutura que já existia de pós para educação física, por exemplo, e inseriram alguns elementos. Exato. Para pilates não é que não teve. Teve, mas eu já sabia mais do que aquilo que teve lá dentro. Sim. Foi muito rica para a parte de educação física. Então tem que ver que pós é essa. Porque acredito que se uma pessoa da enfermagem pega essa pós que eu fiz, por exemplo, eu não sinto ela preparada. Só quero ver o reboliço que vai ser. Não sei se vai ser bom ou ruim, tá bom? Mas isso tem que ser bem dito, porque como eu tenho os meus cursos, já me procuraram querendo fazer. Mas eu sempre deixo claro, olha, é graduação em enfermagem, porque às vezes procura técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não é, né? É pra graduação. Graduação em enfermagem. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro. Sim. Beleza, vamos seguindo. Vamos ter mais perguntas? Não tem. Então, vou fazer 2 perguntas para a gente finalizar. A primeira pergunta, Marcela. Qual que é a tua missão hoje? Você deve ter alguma missão. Com o Pilates? Não sei. Qual a tua missão? Eu quero ensinar para o máximo de pessoas que eu puder. Eu acho que conhecimento a gente não tem que guardar pra gente, a gente tem que passar pra frente. Então eu me vejo muito com essa missão de ensinar tudo que eu puder pras pessoas. Eu não guardo conhecimento. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu falo tudo, falo todos os segredos. Não tenho essa. Se eu encontrei algum segredo, eu vou contar. Então é passar, levar o Pilates pra cada vez mais pessoas, com certeza. Show. E pra finalizar, o que a Marcela de 2022 diria para a Marcela lá do passado? Você vai chegar onde você quer. Com certeza, eu diria isso. Na verdade, você vai chegar onde você nem imagina. Jamais eu me imaginaria conversando com tantas pessoas, sendo reconhecida. Mais uma vez vou falar do encontro, porque o encontro foi muito marcante para mim esse ano. Eu, de certa forma, esperava ser reconhecida por algumas pessoas, mas não por tanta gente.
eu fiquei muito assustada, mas assustada de uma forma positiva. E feliz de ter sido reconhecida pelo meu trabalho. Sinal que eu fiz um bom trabalho. Que durante esse trajeto eu tive bons resultados. Então eu diria, você vai chegar mais longe do que você imagina. Porque eu acho que no passado talvez você tinha um pouco de incerteza. Com certeza. Ou muitas incertezas. Muitas incertezas, muito medo. Às vezes as pessoas olham onde eu tô hoje e falam, nossa, você foi arrojada, não teve medo? Eu não fui, tive muito medo sim, com certeza. E ainda tem. Foi mesmo com medo. E fui mesmo com medo. A gente tem que vencer o medo e a gente não pode esperar estar pronto, porque a gente nunca vai estar. A gente tem que sentar pronto mesmo. E se joga que vai dar tudo certo. E se der errado, fica de novo. Fica de aprendizado. Fica de aprendizado. Aquela história do não que eu falei, eu conto pra... Se eu vejo alguém triste, desanimado, eu conto a história do não. Sempre. Porque foi aquele não que mudou todo o meu caminho. Talvez eu tivesse estagnada entre aspas. Eu trabalhava muito. Mas eu ia estar parada ali. Trabalhando muito, mas sem ter resultado. Sim. Entendeu? Tem muita gente, você que está assistindo aí, tem muita gente, talvez seja até o seu caso, que por medo de ser julgado pelos outros, pelos profissionais, pela família, por medo de fracassar e carregar um fardo de ser fracassado, deixa de fazer muita coisa. Esse medo eu nunca tive. Esse medo, na época que eu trabalhava como hoster de balada, eu postava muito pilates. E aí eu encontrava as pessoas da minha cidade e falavam assim, nossa, que chata, você só posta pilates. Eu falava, só posto pilates. Eu não ligava, ainda bem que eu não ligava. Eu tinha já esse pensamento que isso ia me levar a algum lugar. Sim. E essas mesmas pessoas hoje falam assim, nossa, que legal o seu pilates. São meus alunos, inclusive. Vão lá fazer aula comigo, querem fazer pilates com a Marcela. Não com ninguém, querem fazer com a Marcela, vão atrás de mim. Entendeu? Então, não tenham esse medo. Não tenham. Se joga. Não tenha medo. E as críticas vão vir de quem tá mais próximo de você. As críticas vão vir dos amigos, vão vir da família. Não ligue. Olha pra frente e vai. O meu pai, eu lembro que quando eu falei que eu queria abrir um negócio, eu trabalhava na Claro, no call center da Claro. Essa história eu conheço. E aí eu iria sair. Eu ganhava pouco, assim, uns R$700, alguma coisa assim. Falei, pai, eu vou sair para abrir um negócio. O pai falou, não. Mas eu acho que ele estava certo na qualidade de pai, ali. Só queria o seu bem. Imagina só, poxa, meu filho, você vai se aventurar. Você como pai vê isso hoje em dia. Eu acho que eu teria falado mesmo, eu acho. Mas eu acho que eu também fiz o certo de dessa vez não ouvi-lo. Porque eu sempre ouvi, né? Quando eu queria sair da faculdade de fisioterapia, eu falei, pai, eu vou seguir carreira na Claro. Quero ser um executivo e tal. Quero ser um supervisor e tal. Aí ele falou, primeiro termina a faculdade de fisioterapia, depois você vai. Aí, tá bom, vai. Vou fazer. Mas dessa vez não. Sabe por quê? Eu não sei se isso aconteceu com você. Eu tinha 100% certeza que ia dar certo. Não passava pela minha cabeça que ia dar errado. Não tinha a possibilidade de dar errado. Quer dizer, tinha a possibilidade de dar errado. Óbvio que tem, como tudo. Sempre tem. Mas, na minha cabeça, ninguém iria me convencer que tinha uma mínima possibilidade de dar errado. Porque eu saí da Claro, eu estava 5 anos na Claro, eu ganhava muito pouco, 700 e poucos reais. Eu pedi as contas, eu não recebi nada. Porque eu pedi as contas porque eu queria ir nesse negócio. Então, assim, é uma coisa muito... eu jamais iria fazer isso hoje, até para ser sincero. Mas naquela época eu não via uma possibilidade de dar errado. E fui sem plano B. Né? Sem plano B. Porque eu peguei o consultório e comecei primeiro na primeira sala. Tinham 7 metros quadrados. Match Pilates. 2 pessoas. Era o que cabia. Aí deu certo. Aí fui dar de 7 para de 16. E com você foi assim também? Você passava pela sua cabeça que ia dar errado ou não? Eu tinha medo, sim, de dar errado. Mas quando eu assinei o contrato de locação da minha primeira sala, eu já comecei a divulgar no Instagram. Eu só esperei assinar de fato pra falar, tá certo, bati o martelo, é isso. Eu já comecei a divulgar no Instagram e eu já dava aula em outros locais e eu já era conhecida na internet pelo pessoal ali da minha cidade. Então, o pessoal já falava, eu vou lá, eu vou ser seu aluno.
Então, quando eu comecei, o meu primeiro aluguel, eu já tinha dinheiro pra pagar. Já tava tudo certo. Aí te deu confiança. Aí me deu confiança. Quando passou o primeiro mês, aí eu falei, deu certo, agora vai. E aí eu só tive medo de novo na pandemia. Aí foi quando eu tive muito medo de fechar. De fechar porque o meu estúdio é meu sonho. Sim. É o meu sonho, é todo o meu trabalho. Sim. Ali. Por mais que eu trabalhe na internet, ali é o meu sonho, ali é real, não é físico. Tudo que tá ali foi dinheiro meu, ralado, suado de fato, porque no Pilates a gente sua mesmo, pra ganhar. Então, tudo que tá ali tem seu valor. Desde a bolinha menorzinha que eu pude comprar, até os equipamentos, o mais caro que eu pude comprar. Então, com certeza, ali é todo o meu sonho depositado. Show de bola. Então, Marcela, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Sei que você veio de longe e tal. Quer dizer, não tão longe de pouquinho só, 2 horinhas. E a gente tem um presentinho pra você. Espero que você goste. Obrigada. E é da Pratique. Lá. Com certeza eu sei que a Pratique já te ajuda. Sim, meus parceiros de muitos anos. Isso aqui é pra você. Muito obrigada, adorei. Rosa, adoro. Comemoração Outubro Rosa, que estamos em outubro, né? Olha! Não, ele só vai... Ele só vai em novembro? É, só vai em novembro. Mas tudo bem, acho que amanhã. Então é isso. Vamos encerrar aqui. Vamos. Obrigado. Obrigada eu, adorei. Então tá, gente. Encerramos aqui nosso 5º Volcast. Estivemos hoje com a Marcela e semana que vem a gente vai estar com o Ivan França. Sabe Sim, quem é Ivan? Adoro Ivan. Adoro Ivan é muito legal, só quero ver vai essa ser história. Sensacional. E o Ivan era vida louca, né? Sabe que ele era totalmente vida louca. Eu assisti a palestra motivacional em algum evento da Val do Ivan e eu ainda não tinha uma proximidade com ele. Nossa, sensacional. A história dele é demais. Vai ser bom. Pessoal, então obrigado pela presença de vocês aí. Comentem, compartilhem, curtam aí. E escrevam, né, o que vocês acham que a gente pode melhorar, porque a gente só está começando esse projeto aqui. Hoje foi o 5º Volcast. Então vejo vocês semana que vem com Ivan França. Depois você procura aí na internet, você vai gostar da história do Ivan. Beleza, gente? Obrigado pela presença de todos vocês. É muito bom estar aqui. Obrigado de novo, Marcela. Obrigada a todos que ficaram assistindo. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.